Olá, Ana. Olá, equipe, pais aí que fazem parte da equipe do Sementes de Amor. Olá, irmãos. Estamos aí começando um novo ano nesse ministério tão importante para todos nós que fazemos parte dele, né? Então vamos hoje aqui trazer para vocês o primeiro tema do ano para o grupo de homens do Sementes de Amor. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos para um momento de oração. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para lermos, estudarmos, entendermos e praticarmos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite, nos dê sabedoria e discernimento, que possamos com isso tudo, ó Deus, estarmos cada vez mais próximos de Ti. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o significado da sabedoria. Todo mundo sabe que a sabedoria é um tema muito tratado na Palavra de Deus, né? Então hoje nós vamos entender um pouquinho aqui, começar a entender, porque isso depois vai ser mais explorado nas próximas palestras também, né? E sobre o significado da sabedoria. Se alguém perguntar para você qual é a visão, qual é a ideia que você tem de uma pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia, o que vem à sua cabeça? Normalmente, não sei se influenciado pelos filmes de Hollywood, enfim, aquilo que vem no nosso imaginário, né? A gente pensa que é um senhor idoso, de barbas brancas, usando uma túnica com um cajado, que fica lá no alto de uma montanha e você precisa escalar aquilo lá para você chegar lá e conversar com essa pessoa, e ele é o sábio, né? Ele tem ali o conhecimento de todas as coisas. Então essa muitas vezes é a visão que a gente tem de alguém sábio, né? Claro que as pessoas mais idosas sempre têm sabedoria, né? Na cultura oriental, por exemplo, eles valorizam muito os idosos, exatamente pelo fato de eles terem sabedoria, que é aquilo que eles vão adquirindo ao longo da vida. Mas na palavra de Deus, a visão bíblica de sabedoria não é bem essa. Na palavra de Deus, a visão bíblica de sabedoria é bem prática mesmo, né? Essa é uma visão completamente errada em relação à palavra de Deus. Não adianta nada que você tenha muita inteligência, saiba muitas coisas, mas você simplesmente não dá importância para a presença de Deus na sua vida, né? Então você vai ser apenas um tolo, um arrogante, que vai crer nas suas próprias ideias e vai abandonar aquilo que Deus tem para você. Então, a sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver mais adiante, ela não é só baseado na quantidade de inteligência que a pessoa tem. É no quanto que a pessoa efetivamente conhece a palavra de Deus e a pratica, né? Então, lá em Êxodo, a gente já começa a ter uma ideia do que Deus pensa a respeito de sabedoria, como que ela é prática, né? Então lá em Êxodo 28, de 2 a 3, Deus fala assim, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Então, de acordo com a palavra de Deus aqui, lá em Êxodo, né, a sabedoria, ela, inclusive na Bíblia, ela tem esse significado, né, que é alguém que tem habilidade prática de fazer alguma coisa, né? Então aqui nesse texto de Êxodo a gente vê bem claro que Deus deu o espírito de sabedoria para aqueles artesãos, pessoas que mexem com tecido, com agulha, com linha,
para confeccionar as vestes do sacerdote. Também lá em Êxodo 35, de 30 a 35, quando lá o povo estava para construir o tabernáculo, né, Deus chama, né, homens, né, pelos nomes, né, que são para serem construtores do tabernáculo, né, pessoas que foram também cheias do Espírito de Deus, com habilidade, inteligência e conhecimento em toda aquela arte da construção, né? Então, na palavra de Deus, a sabedoria, lá no Antigo Testamento, está bem ligada à habilidade que as pessoas têm para desempenhar as coisas. E Deus dá esse espírito de sabedoria para as pessoas, tá certo? Muito bem. Quando chegamos em Provérbios, lá a gente já sobe um pouquinho, um degrau a mais no conhecimento da sabedoria, como a gente deve aprender, né? Lá em Provérbios, ela não é somente habilidade manual de fazer isso ou aquilo, mas é um viver habilidoso, né? É a maneira como a pessoa vive, tem que ser um viver habilidoso. Então, Provérbios instrui sobre o manifestar habilidosamente o caráter e a vontade de Deus na vida cotidiana. Tomar decisões piedosas, ser orientado por Deus, de forma que as escolhas de vida sempre agradem a Deus. Então, a maneira como você deve viver deve agradar a Deus. Então, esse é um viver habilidoso, é um viver sábio, né, com sabedoria. Viver com sabedoria é conhecer a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus fala. Então, aprender os caminhos de Deus a partir da palavra dele e então fazer escolhas corretas baseadas na sua verdade. A nossa consciência em fazer escolhas certas é uma indicação da nossa maturidade de crescimento em sabedoria. Quer dizer, como que nós vamos saber se nós estamos crescendo, sendo maduros em sabedoria? Como que nós vamos saber isso? É quando nós fazemos consistentemente escolhas certas, corretas na nossa vida. Então, escolhas certas e corretas são aquelas baseadas no conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente começa e percebe que ao longo da nossa vida nós estamos fazendo boas escolhas, seguindo bons caminhos, caminhos corretos de Deus, significa que nós estamos crescendo em maturidade e em sabedoria. Então, assim, quantas pessoas a gente não conhece que trilham caminhos errados, né? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita, como se fosse várias trilhas e vários caminhos que a gente vai percorrendo ao longo da vida. Então, em muitos momentos a gente chega a determinadas encruzilhadas, né? Então existe um caminho e existe o outro caminho para você seguir. Existe um caminho certo e um caminho errado para você seguir. Quando você toma o caminho errado, né, às vezes até por falta de conhecimento da palavra de Deus, mas às vezes também, mesmo conhecendo a palavra de Deus, você toma o caminho errado, a sua vida começa as coisas darem errado. E ali sempre um caminho errado vai levar a outro caminho errado, e o outro caminho errado vai levar a outro caminho errado, e você vai ficando cada vez mais distante do caminho correto, que é aquele que Deus teria para a sua vida. E quanto mais tempo você fica nesse caminho errado, mais difícil fica para você voltar para o caminho certo. Então, a gente deve conhecer a palavra de Deus para que a gente possa tomar decisões corretas e seguir os caminhos corretos na nossa vida, não é? E quando a gente toma um caminho errado, que a gente possa perceber rapidamente aquele caminho errado e a gente não persistir nele, voltar logo para o caminho certo. Muitas vezes, sair do caminho errado e voltar para o caminho certo tem um custo. Mas às vezes é muito melhor você pagar esse custo, que às vezes é perder alguma amizade, às vezes é deixar um emprego, às vezes é parar de fazer algo que você está gostando de fazer, né? Tem um custo, só que esse custo vale muito a pena.
tá? E isso é sabedoria, é o viver correto, é o seguir os caminhos corretos de Deus. Então, assim, em Provérbios também fala muito a respeito, liga muito a sabedoria com aspectos do comportamento moral das pessoas, né? Principalmente aqui nós estamos falando no caso dos homens. Nós vamos ler aqui em Provérbios 2, de 7 a 22, como que a palavra de Deus liga sabedoria a vários aspectos morais da nossa vida. Então diz lá assim, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, né? Ele quem? Deus, né? Deus, o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. E ele guarda as veredas do juízo. Conserva o caminho dos seus santos. Então, aqui você já tem algumas qualificações que você já observa que estão ligadas à sabedoria. É um viver reto, né? É caminhar em sinceridade, né? Ter juízo, né? E ser separado por Deus. Conserva o caminho dos seus santos é algo muito importante a gente ficar um pouquinho nessa frase, né? Porque santo significa ser separado por Deus, né? Então, você já é separado por Deus, Deus já te separou, o Senhor já te chamou, Jesus Cristo já te chamou e já disse no seu coração que Ele é o seu Salvador, você já aceitou Ele, já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador. Porque se você não fez isso ainda, se você não sentiu no seu coração, ou se você está protelando essa decisão, você não está incluído ainda aqui, em todas essas bênçãos que Deus está aqui prometendo para aqueles que são os seus santos, ou seja, os seus separados, né? Que Ele reserva, que Ele separa, que Ele guarda a verdadeira sabedoria para esse, né? E aí o texto prossegue. Então, né? Quer dizer, então significa aqueles que são santos, separados, que Deus guarda para eles a verdadeira sabedoria, esses, então, entenderá a justiça, juízo, a equidade e todas as boas veredas. Então, essa pessoa vai receber a bênção de entender, de conhecer tudo aquilo que Deus tem para ele, né? Que está aqui traduzido em justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Tudo aquilo que Deus tem para você. Sem sabedoria, sem a verdadeira sabedoria dada por Deus, é muito difícil para o homem natural compreender a justiça de Deus, o juízo de Deus, né? O quanto Deus é equânime, né? Em relação às suas ações e todas as boas veredas, todos os bons caminhos que Ele quer que você siga. Então você precisa de ter de Deus a sabedoria dada por Ele para que você possa entender tudo isso. Porque senão isso tudo vai parecer para você uma loucura, como parece para muitas pessoas que estão fora do cristianismo, né? Que ainda não receberam Jesus. Então aí o texto prossegue. Porquanto, quer dizer, é o que eu estou dizendo, eles receberão sabedoria, porquanto a sabedoria entrará no seu coração. É por isso. E o conhecimento será agradável à sua alma. Então ele vai passar a gostar do conhecimento de Deus, né? O bom siso, né? O bom comportamento te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau. Então, assim, quantas pessoas caem em caminhos maus por falta de sabedoria, por falta de conhecimento? Agora, por que ele não tem isso? Porque ele não ainda experimentou dessa experiência de ser separado por Deus e de receber de Deus a verdadeira sabedoria. Então ele não entende, ele acaba indo para o caminho errado, né? Quais são esses caminhos do mal? O texto cita aqui alguns, né? Para te livrar do caminho do mal, aí continua, te livrar do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem nos caminhos das trevas, que alegram-se em fazer o mal. Tudo isso
são situações, né, de mal que podem acontecer na vida de cada um de nós, né? Folgam as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera. E aí ele continua falando, né? Aí no final ele diz: assim, essa pessoa sábia, dada por Deus de sabedoria, andará pelo caminho dos homens de bem, guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados. Então, a gente vê nitidamente que a sabedoria, ela vem do Senhor e ela ajuda muito o nosso viver, não é? Por isso que é muito importante. Agora, você precisa se perguntar, né? Será que você é sábio? Né? Será que o seu estilo de vida está próximo daquilo que Deus deseja, daquilo que está escrito lá na palavra dele? Você é uma pessoa justa, reta, honesta, livre de culpas, né? Será que você é um homem de integridade e pureza sexual? Você poderia dizer isso? Será que você não gosta, odeia o orgulho, odeia as palavras perversas e odeia o mal, né? Os xingamentos, seja ele através de mensagens escritas ou verbais, né? Ou você pratica tudo isso numa boa e acha que é normal, né? Se existe esse desencontro, né, entre a sua moralidade e aquilo que você fala, às vezes você fala que você sabe, mas na verdade a prática está mostrando que não. Por isso que a gente está dizendo desde o início que a sabedoria, ela é prática, não é só fala da boca para fora, né? Então, se você deseja ser um líder na sua família, então você deve caminhar em direção à busca dessa sabedoria. Muito bem. Então, a palavra de Deus também fala, lá em Provérbios, que existem algumas palavras que nos ajudam a entender, né, sobre a sabedoria. Então, algumas palavras que o texto em Provérbios diz que são palavras próximas de sabedoria e que ajudam a gente a entender a sabedoria, né? Então, lá no início de Provérbios, você abrir Provérbios 1:1, né? Está dizendo lá assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Quer dizer, por que está sendo escrito esse livro? Por que Davi, rei de Israel, escreveu esse livro? Para quê? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se discernirem as palavras de inteligência, para se instruir o sábio em procedimento, em justiça, juízo e equidade. E para mais o quê? Para se dar prudência aos simples, conhecimento e discrição ao mancebo que é o jovem, né? Ouça o sábio e cresça na ciência e adquira o entendido poder de governar, para entender provérbio e parábola, as palavras dos sábios e os seus aforismos. Então, ou seja, para tudo isso aqui que foi escrito Provérbios. Então, se você ler o livro de Provérbios, você vai se, vamos dizer assim, esbaldar na sabedoria da palavra de Deus, que lá tem muita coisa que serve como direcionamento para o nosso dia a dia. E o início de Provérbios já fala isso. Mas tem algumas palavras aqui que são palavras-chave que nós vamos tratar um pouco mais assim detalhadamente sobre elas, né? Eu vou tentar passar muito rapidamente para mim não estourar o tempo aí, né, que eu tenho. Então a primeira coisa que ele fala é instrução, né? O que é instrução? Fala assim, ó, para conhecer a sabedoria e a instrução. O que é instrução? Instrução é, além de expor, além de explicar para você ou para alguém a respeito de alguma coisa, é treinar aquela pessoa, né? Então, quando você está dando uma instrução, por exemplo, para alguém para jogar futebol, você tem que dizer, olha, bate na bola com o pé assim, porque se você abrir o pé, a bola não vai para onde você quer, e tem que fazer, mostrar como faz. Então isso que é instrução, não é só uma coisa teórica, é você fazer um acompanhamento também, tá certo? Discernimento, o que é discernimento? É você, principalmente você, ter a capacidade de entender o ponto central de um problema, né? Muitas vezes
a gente não consegue entender qual que é o real ponto de um problema que nós estamos enfrentando. E a gente fica atacando as consequências, né, do problema. E a gente acaba não solucionando aquele problema. Outras vezes, a falta de discernimento, quando a gente não tem uma visão de longo prazo daquilo que nós estamos enfrentando, né? Então, por exemplo, um jovem, ele está estudando para fazer uma prova de vestibular muito difícil, né? É duro você ter que virar noites, estudando. Quer dizer, aquele processo de você estudar, às vezes ele é cansativo, noites de sono, né? Mas o que faz a pessoa fazer aquilo ali? Porque ele está visualizando lá na frente que todo esse esforço que ele está fazendo e todo esse sacrifício que ele está fazendo vai fazer com que ele chegue num lugar melhor lá na frente. Então isso é discernimento, é você saber enxergar as coisas mais importantes da vida, tá certo? Outra palavra que o texto fala muito aqui é prudência, né? Prudência é não agir no impulso, né? É bom que a gente sempre, principalmente nas questões mais complexas, né? E aí por isso que é importante ter o discernimento, porque se você não tem discernimento, muitas vezes você vai ser imprudente, né? Dar um passo atrás, pensar. Nós vivemos numa sociedade que está exigindo da gente respostas imediatas para tudo. Então as pessoas não param mais para pensar naquilo que fazem, naquilo que falam, né? Mas o cristão não, o cristão precisa ser prudente. Ele precisa pensar antes um pouco de falar, ele precisa refletir, né? Então isso é a prudência. O conhecimento, né? Que também fala aqui que ele é um pouco parecido lá com a instrução, né? Que passa também pela questão de você não só saber, mas você praticar, né? A discrição é assim, o cristão ele precisa ser discreto, ele não precisa fazer alardes a respeito do trabalho, né? É aquilo assim, o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo, né? Então assim, nós devemos vamos dizer assim, a nossa obrigação, o nosso retorno para o nosso Pai, para o Senhor. Então nós não precisamos ficar tentando nos mostrar, né, para o mundo, entendeu? O crescer em ciência, né, que é você ter a capacidade de receber, compreender a verdade de Deus, inclusive para instruir outros, né, para ensinar para outras pessoas, né? E por fim, o poder de se governar. Esse aqui é que a gente chama de autocontrole, né? A pessoa tem a capacidade de se autocontrolar, né? É na hora que a raiva vem, você ter o controle, né? Então, isso são, vamos dizer assim, quase que sinônimos de sabedoria. A pessoa que pratica tudo isso, que faz tudo isso, que consegue seguir essas palavras, ela está muito próxima do sábio, da palavra de Deus, né? Por outro lado, a gente também o contraste. Muitas vezes a gente aprende uma coisa sabendo o que não é aquela coisa. E a palavra de Deus fala, em contraste com a sabedoria, fala que existe também o insensato, né? Lá em Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o insensato, ele despreza, ele não quer saber do ensino do Senhor, né? Outra coisa, lá em Provérbios 10:23 fala: para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Quer dizer, o homem inteligente busca ser sábio, o insensato não, o insensato ele quer praticar a maldade por divertimento. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica uma abominação. Então, o insensato, ele, além de não ter sabedoria, ele não deseja sabedoria.
ele não conhece a Deus. Normalmente, o insensato, ele tem um caráter egoísta, ele tem um caráter teimoso e inflexível, né? A gente até... Será que existem cristãos assim, insensatos? Né? Insensato, cristãos, pessoas convertidas que são insensatas? Para a gente refletir, né? Aí fala um pouco do escarnecedor, né? Que ele é um tipo de insensato, ele é aquele que... Qual que é o escarnecedor? Ele, além de cometer o pecado, ele se gaba do pecado que comete, né? Ele faz pouco das coisas do Senhor, ele expõe ao ridículo as coisas que são as coisas do Senhor, né? Então esse é o insensato. Tem também o preguiçoso, não vou nem, né, entrar muito no assunto do preguiçoso, que ele é um cara que não pensa no futuro, ele só pensa no presente, no seu prazer momentâneo, né? E por fim, a palavra de Deus fala do ingênuo, né? O ingênuo normalmente é aquela pessoa assim, vamos imaginar, mais jovem, que ele é levado a acreditar muito nas coisas, nas pessoas, né? E ele acaba tomando caminhos errados por falta de conhecimento, por ingenuidade, né? Por vontade, às vezes, de conhecer coisas novas e coisas diferentes. Então, o problema do ingênuo é que ele no caminho do crescimento, né, ele pode tanto tender para a insensatez, como ele pode tender para a sabedoria, né? Então, tem muitos adultos que são infantis, que são ingênuos por causa disso, né? Que não cresceram. Não é só o jovem. O jovem é, normalmente, pela característica da sua idade, mais ingênuo, mas não só o jovem. Muitos adultos também são ingênuos. É aquela pessoa que fala assim, eu não vejo mal nisso. Qual que é o problema de fazer isso, né? Então esse é um ingênuo, né? E ele tá no caminho, ele está no meio do caminho, né? Ao longo da vida dessa pessoa, ele pode se transformar no insensato, como ele pode se transformar no sábio, né? Então ele pensa que ele espreita, ele chega perto do pecado, né? Ele acha que não, eu posso fazer isso, mas a hora que eu quiser, eu saio, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, a gente pode fazer um gráfico. O ingênuo está no meio do caminho, o escarnecedor está lá na outra ponta e o sábio está na outra ponta. Então nós temos que nos perguntar, onde nós estamos ao longo da nossa vida? Nós aqui, como homens do grupo Semente de Amor, não temos nenhum adolescente mais aqui, né? Então nós estamos caminhando na nossa vida para o lado do insensato, ou estamos caminhando para o lado da sabedoria, daquele que pratica uma vida reta diante de Deus? Então a gente precisa saber e precisa responder isso. Há ricas recompensas para a sabedoria, para aquele que é sábio, e tem sérias consequências para aquele que é insensato, né? O livro de Provérbios tem muito, eu aconselho vocês a lerem o livro de Provérbios, tem muito a dizer sobre tudo isso, né? Eu vou aqui já partir para um encerramento do que eu tenho a dizer para vocês hoje, e a gente vai falar mais, né, sobre sabedoria, pelo que eu vi aí na continuidade das palestras, né? Principalmente um tema que eu gosto muito, que fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então eu adoro essa passagem, porque eu vejo o Senhor como alguém que conhece todas as coisas. Então você imagina, pensa assim, se você joga futebol, pensa num técnico de futebol muito bom, um professor que sabe tudo, né? Então você é um jogador de futebol, você sempre recorre a ele, você quer saber o que ele tem para te ensinar. E quando você está perto dele, você tem uma reverência para ele, porque você sabe que aquele professor é um cara que entende muito daquele assunto, né? Então você, de certa forma, tem um medo reverencial daquela pessoa, né? Você está diante de um guru do futebol, né? A gente não pensa assim? Todas as áreas têm os seus gurus, né? Só que Deus, ele é o guru dos gurus. Ele é o que sabe mais de todas as coisas. Então, por isso que o temor do Senhor, a reverência, você ir até Deus, você buscá-lo,
é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, se você quer conhecer a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito de todas as coisas, você precisa ir até Deus. Tá bom? Uma vida sábia é uma vida digna de ser vivida e uma vida digna também de ser seguida. Tá bom? Olha, um abraço para vocês, que nós tenhamos um ano abençoado pelo Senhor, né? Que todos fiquem com Deus e que tenhamos aí uma boa reunião nesse mês de fevereiro, tá bom? Um abraço.